E aí, pessoal, agora começando esse segundo episódio, né, dessa série de vídeos de autenticação e autorização com Spring Security. Ah, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre login, né, começar a falar, eu acredito que esse vídeo que vai ser dividido em várias partes. Ah, Hoje a gente vai, né, pegando como base a aplicação que a gente criou no episódio anterior. Hoje a gente vai adicionar o Spring Security como um todo, né, para fazer segurança da nossa aplicação web. E a gente vai aprender melhor como que funciona a configuração do Spring Security, né? O que que acontece quando a gente configura, onde é que vão as coisas que a gente configurou e tudo mais. Como é que a segurança se dá na nossa aplicação, no final das contas. Ah, então, primeira coisa que a gente tem que fazer vamos na nossa aplicação aqui que a gente criou no episódio anterior. A gente vai aqui abrir o nosso build.gradle ou o pom.xml que se vocês estiverem utilizando um, Maven. E aqui a gente vai adicionar o Spring Boot Starter Security. Isso daqui já vai trazer várias dependências do security para dentro da nossa aplicação e também vai dizer para o Spring Boot o seguinte, ó, a gente quer utilizar Spring Security, então toma uma iniciativa aí e já configura as coisas para mim por padrão. Eu vou até tirar essa dependência do Spring Security Crypto porque ela já vai vir junto com essa daqui do Starter Security. Então, beleza. Se a gente pegar agora o nosso teste ali, só de ter adicionado a dependência, né? O Spring Security já detectou que a gente está precisando do Spring Security e a gente vai ver que o teste não vai passar mais, porque aqui ele vai me retornar um 403, né? Eu não estou autenticado, não tenho autorização para acessar esse endpoint. Então, basicamente, em todos os tutoriais e tudo mais que a gente encontra por aí, a gente vai ter que vir e criar uma security config, né? Uma classe de configuração do Spring Security. Então vamos lá fazer aqui no pacote security config. Eu vou chamar essa classe de security config. Ah, Eita, não sei o que aconteceu aqui com. Pronto. E aqui eu tenho que anotar com @configuration, né? Que é o que ah, ah, padrão do Spring em geral, e @enable web security. Esse enable web security só o que faz é importar algumas configurações aqui e também adicionar esse enable global authentication. Não precisa saber muito o que acontece aqui dentro por enquanto. E a segunda coisa que a gente faz, né, o que a gente mais faz, na verdade, é criar um bin do tipo Security Filter Chain. E aqui a gente recebe o HTTP Security, que manda uma exceção, papapá. E aqui basicamente eu vou copiar o que o Spring Boot faz. Então, se a gente der uma olhada no Spring Boot Security, Web Security Configuration, eu acredito que seja esse. A gente vê aqui, vou até fazer o download do código mesmo para ser mais fácil. A gente vai ver que ele configura, né, por padrão, algumas coisas. Vamos copiar e colar aqui e retornar http.build. Então a gente vê aqui que ele diz que vai, né, aplicar autorização nas requests HTTP que tiverem vindo para a minha aplicação, dizendo que qualquer requisição tem que estar autenticada. E além disso, também define dois tipos de autenticação aqui: form login, que é aquele que gera uma página de login default, e também o HTTP Basic, que é a forma de login que a gente passa pelo Authorization Header, né? Ah, mas o que que isso quer dizer, né? A gente cria esse bin aqui do tipo Security Filter Chain. Ah, e o que que acontece? Para onde é que vai esse bin? Como é que só fazendo isso a minha aplicação já começa a ser, entre aspas, né, segura? E para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito de filters em uma aplicação baseada em servlet, né? E quando a gente trata aí de aplicações que não são reativas e tudo mais, que rodam num Tomcat, num WebLogic, num JBoss, num Wildfly, num Jetty e tudo mais, a 99% das aplicações utilizam a arquitetura servlet, né? E o servlet, ele tem esse conceito de filters e também do filter chain. Então, se a gente vier aqui na documentação do Spring Security,
a gente pode vir aqui no Servlet Applications e dar uma olhada na arquitetura. Então aqui tem uma discussão, né, uma descrição de como funciona a arquitetura do Spring Security, quanto uma revisão sobre os filtros, quanto também como é que funciona esse Security Filter Chain. Dando uma olhada por cima, para a gente entender como é que funciona esses filtros do Servlet, a gente pode resumir como o cliente faz uma request e depois essa request passa por vários filtros, né, em ordem, ordenados, e depois cai no servlet. O servlet aqui na aplicação Spring a gente pode simplificar para um endpoint, um arroba controller, arroba REST controller ali que vai pegar essa request e trabalhar. E quando esse servlet devolve a request e a response, passa de novo por esses filtros numa ordem inversa e depois volta para o cliente. Então, o que acontece numa aplicação utilizando Spring? O Spring configura esse Delegating Filter Proxy, que é basicamente um filtro a mais dentro dessa lista de filtros pode dizer aí do Tomcat que vai ter, e que vai detectar beans que são do tipo filter, né, que ele consegue converter para o tipo filter. E vai invocar esses beans que estiverem registrados nesse Delegating Filter Proxy. E o Security Filter Chain, então agora se a gente prestar bem atenção no nome, né, Security Filter Chain é basicamente o filter chain baseado que aplica segurança na nossa aplicação. Então vocês podem até dar uma olhada aqui que tem um método matches que decide se ele vai ser aplicado ou não numa request, porque a gente pode querer aplicar segurança em determinados endpoints e alguns outros não. E também uma lista de filtros. Então a gente já está entendendo aqui mais ou menos como é que funciona. Voltando lá na documentação, a gente vê que tem o filter Gene Proxy, a gente não precisa passar muito por ele agora, mas é ele que chama o Security Filter Chain. Então aqui, né, a gente vê uma representação bem didática aqui, que dentro dessa lista de filtros, o Delegating Filter Proxy chama o Filter Chain Proxy, que daí chama a nossa lista de filtros que aplicam segurança na nossa aplicação. E é bem importante conhecer esse conceito, né? Eu estou passando aqui uma visão mais superficial, mas eu recomendo todo mundo a vir dar uma olhada aqui na documentação e entender como é que funciona. E para a gente saber quais os filtros que estão sendo utilizados, a gente pode vir aqui, como eu já configurei o meu filter chain e tudo mais, eu posso rodar a aplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui na aplicação, a gente vê que a gente tem um log dizendo que vai aplicar segurança em qualquer request com essa lista de filtros aqui. Isso daqui não é todos os filtros da aplicação, apenas os de segurança, né, do Spring Security. A gente vê até aqui a implementação do Default Security Filter Chain. Então a gente vê vários aqui, Disable, Encode, URL Filter, papapá, CSRF, Filter, Cores, Logout, Username, Password, e Basic e tudo mais. E o último aqui que é Authorization Filter, que depois que a gente entende quem é o usuário, aplica todas as medidas de segurança, a gente vai ver agora se realmente essas credenciais têm acesso a... é permitida, né, realizar aquela request. Então vamos brincar um pouco com isso. Vamos vir aqui e criar um filtro, vamos dizer hello filter, uma coisa assim. E daí aqui a gente vai implementar o filter, né? Não do login, vamos prestar atenção nessa parte aqui que tem vários filters, mas é do Jakarta Servlet. E aqui ele vai me pedir para implementar alguns métodos. E a gente vê que a gente tem o do filter, o init e o destroy. Isso daqui é um pouco chato de fazer, a gente não quer trabalhar com esse ciclo de vida dos filtros. Então, ao invés de a gente implementar filter, a gente vai só estender o once per request filter, que é um filtro já dentro do Spring, que já simplifica algumas coisas para a gente e deixa só esse método aqui para ser mais fácil para a gente trabalhar. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu posso vir e simplesmente fazer um system out aqui e dizer hello filter.
Vamos até usar o que ele está me passando aqui. É, beleza, então a gente tem o nosso filtro criado. Eu vou voltar aqui no meu security config e eu vou dizer que eu quero adicionar um filtro. A ordem, como eu falei anteriormente, é muito importante, né? Alguns filtros precisam vir antes de outros e tudo mais. E aqui a gente quer, eu vou adicionar esse filtro, né? Então, new hello filter antes do authorization filter, que como esse authorization filter tem uma ordem específica, eu estou só dizendo, ó, depois que tu verifica todo mundo, adiciona esse filtro aqui antes do authorization filter. Então, teoricamente, ele vai ter que aparecer aqui, né, em torno dessa área aqui. Beleza, eu posso agora reiniciar minha aplicação. Antes disso, na verdade, eu vou até criar um controller aqui, hello controller, só para a gente ter uma, uma request mais fácil para a gente entender. Eu vou botar um get mapping para hello, string hello, e vai retornar só um hello mesmo aqui para a gente. Pronto. Agora eu vou reiniciar minha aplicação. Beleza, reiniciou. A gente pode ver aqui agora que a gente tem um Exception Translation Filter, a gente tem agora o nosso Hello Filter e também o Authorization Filter no final. Então ele ficou no lugar que a gente quer. Eu posso vir agora, vou fazer uma requisição aqui para Hello. Ele vai ele me respondeu com 200 e vamos ver agora aqui se ele printou a informação. Então ele passou aqui Hello Filter. Só que não era para ele ter negado a minha request, porque como eu mandei sem autenticação e eu acabei dizendo que toda request eu quero que seja autenticada, por que ele me respondeu um 200 e não um 401, por exemplo? O problema é que a gente não implementou o nosso filtro da maneira certa. Então, como a gente pôde ver na documentação, um filtro, né, o filter chain, um filtro acaba, o filter chain acaba chamando uma sequência de filtros, né? Então, dentro de cada filtro, a gente precisa dizer que a gente quer continuar aquela execução ou não quer, porque deu algum erro e tudo mais. E aqui, na nossa implementação, a gente não falou nada, a gente só disse, ó, eu quero printar isso daqui, mas não vou seguir com execução nenhuma. Então, para a gente continuar a execução, a gente precisa chamar o filter chain do filter passando a request e a response. Então, aqui nesse caso, eu posso reiniciar a aplicação e repetir a minha request, que eu acredito que agora a gente vai tomar um 401, porque realmente eu não passei nenhuma credencial, e mesmo assim ele printou a nossa informação, porque, claro, eu pedi para ele printar antes, né, de fazer o filter chain. Isso, assim, a gente já consegue entender um pouco, né, de como funciona os filtros dentro do Spring, vamos dizer Spring Security, né, mas dentro do Spring ou de uma aplicação servlet em geral. Então, agora, como a gente já está entendendo um pouco mais de filtros, né, vamos dar uma melhorada nesse filtro aqui. E dizer que a gente quer agora autenticar algum usuário, vamos dizer, se ele passou um header específico que a gente tá olhando, então a gente vai deixar essa request passar, a gente vai autenticar essa request nesse momento. O que a gente vai fazer então? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho o que é o Security Context. Então, se a gente fazer uma tradução literal isso aqui, que é o contexto de segurança da aplicação, né? Então, eu acredito que bastante de vocês já viram o Security Context Holder, .getContext, .getAuthentication. Esse Security Context Holder é uma classe especializada aí para para segurar esse Security Context dentro de uma requisição específica. Então, se vocês derem uma olhada na implementação, aqui vocês podem ver que o padrão é esse thread local. Eu não vou entrar em detalhes do que é o thread local, mas quer dizer que
aquela autenticação, aquelas credenciais vão ser salvas durante essa thread específica, né? Essa request específica, e quando ela terminar, ela vai ser limpa. Então, esse context, esse security context, eles têm uma authentication lá dentro. Esse authentication é uma interface que estende o principal. Isso daqui é um padrão do Java, né? Que representa uma noção de uma credencial numa aplicação. Isso daqui vocês não precisam se preocupar em entender. O que vocês precisam saber é que aqui a gente tem os credentials. Isso daqui pode ser uma senha, pode ser um token de acesso, pode ser uma API key, pode ser qualquer coisa, literalmente. A gente tem os details, que isso daqui já são os detalhes daquela autenticação, então um IP, uma localização, o idioma e tudo mais. A gente tem as authorities, então a gente pode dizer isso que são as roles, ou os escopos, né, no caso de OAuth 2. E também a gente tem o principal. E esse principal aqui, geralmente, é uma instância de user details. Então é bem importante a gente entender essa classe aqui, como o security context funciona, para a gente saber de onde é que está vindo a nossa informação do user details, né? Quando a gente cria o user details service e tudo mais, para onde que vai, né? E quando a gente precisar utilizar, a gente sabe o que vai ter aqui dentro. É tudo object. Isso daqui é uma coisa já bem antiga. Tem alguns trabalhos já para tentar passar um tipo, né? Ou fazer de uma maneira genérica, que a gente consiga passar o tipo, parametrizar o tipo, porém é um pouco mais difícil, mas fica para outro episódio. Então a gente tem essa interface Authentication e tem o Security Context. E eles trabalham em conjunto, né, para dizer quem é a pessoa, né, o cliente, o usuário que está fazendo aquela request. Então, se a gente sabe que o Security Context Holder segura, né, vamos dizer assim, a autenticação durante aquela request, a gente pode simplesmente criar uma autenticação e setar dentro desse Security Context Holder. Para mim, soa de uma maneira bem simples. Então, a gente pode tanto criar uma implementação de Authentication, ou a gente pode utilizar uma das áreas que tem aqui, e o que o pessoal normalmente utiliza é esse Username Password Authentication Token, né? Eu não gosto de utilizar as coisas aqui, eu gosto de criar uma própria se eu precisar fazer alguma coisa desse tipo. Porém, né, como exemplo aqui, eu vou acabar utilizando o Username Password Authentication Token. Só que eu não quero autorizar toda a request, eu quero ver se essa request, eu vou pedir aqui o header, então eu vou dizer que X, eu vou dar uma olhada se eu vou simular um cenário como se tivesse um robô fazendo algum crawling ou fazendo alguma request na nossa aplicação. Então, essa request aqui eu vou verificar se tem o header xRobot com valor yes. Eu vou até inverter aqui, que se não for igual yes, eu vou deixar a request continuar sem fazer nada aqui. Beleza, eu vou continuar ela e depois vou retornar sem executar essa parte do código aqui. Então, se for esse robot, então eu vou criar um username password authentication token dizendo que eu estou autenticado. Então aqui eu preciso passar 3 parâmetros, né? O principal, credentials e uma lista de granted authorities. O principal, vamos dizer que é o robot, então aqui poderia ser algum objeto arbitrário que eu escolha, mas nesse caso aqui vamos utilizar só como se fosse um username. Credentials, eu vou botar NA, porque não tem credenciais, eu só olhei aquele header e decidi que eu vou autenticar. E eu vou criar uma lista aqui, robot aqui para ficar mais legal. Beleza, agora a gente tem o nosso token. Como é que a gente
cria, então, um security context e seta ele dentro do security context holder. A gente vai chamar o security context holder e a gente vai dizer para criar um context vazio. E agora a gente vai dizer que a gente vai setar a autenticação e vou dizer que eu quero setar o context passando essa informação aqui. E depois continua a execução normalmente para a gente ver se a request vai chegar lá no nosso controller, né? Então, recapitulando, a gente diz que qualquer request tem que estar autenticada. Então, teoricamente, se eu passar esse header aqui com valor yes, ele tem que retornar o hello, né? Se eu passar uma request fazendo um get aqui nesse endpoint. Então vamos lá, deixa eu reiniciar a aplicação. Beleza, vamos repetir a nossa request sem nenhum tipo de header. E aqui a gente pode ver que, né, 401, então não deixou a request seguir. Porém, agora eu vou passar o xRobot e eu vou passar yes. A gente já pode ver que retornou um 200 com a mensagem hello. Então, o nosso código aqui já funcionou. Então, a gente já tem uma noção de como funciona, né, quando o Spring Security autentica os usuários através dos filtros, normalmente, sempre é através de filtros, na verdade, que rola essa autenticação. Então a gente já conseguiu, né, criar um filtro aqui que faça essa coisa, essa autenticação para a gente de uma maneira muito simples, né? Assim, não façam isso em produção. A gente já vai, assim, daqui para frente a gente vai entender o porquê que a gente não, teoricamente, na maioria das vezes não precisa criar o nosso próprio mecanismo de autenticação. Sempre vai ter alguma coisa que vai funcionar para o nosso caso de uso. Porém, é legal saber como funciona e daí a gente tem uma noção melhor de como o framework em si funciona, né? O que mais? Então, eu botei aqui que a gente então precisa saber os filters, a gente já falou, Security Context, o Authentication, que tem as credenciais, tem o Principal, tem as Authorities e tudo mais. E agora esse Configurers aqui. Então a gente entrou nesse assunto de filtros quando a gente estava aqui no Security Filter Chain. Legal, então isso daqui basicamente é uma sequência de filtros relacionados à segurança que vão ser aplicados na minha request ali de acordo com se esse matches aqui retorna true e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que entender também é que a gente tem essa DSL aqui essa configuração, ela nada mais é do que vários configurers aqui. Então, eu abrindo aqui esse Authorize HTTP Request, eu consigo dar uma olhada aqui que ele recebe esse Authorize HTTP Request Configurer. E esse cara aqui nada mais é do que ele pega todas as configurações que você define ali. Então, vou dizendo aqui request, any request, authenticated. Eu posso, sei lá, aqui eu posso dizer request matchers, barra login, permit all. Então, eu vou passando aqui, ele vai acumulando essas propriedades que eu vou passando. E no final, esse aqui eu não vou conseguir mostrar muito bem, eu acredito. E no final, o que ele faz? Ele cria, né, os objetos necessários. Então, a gente tem aqui o Authorization Manager, que é necessário para configurar o Authorization Filter. Passa mais algumas informações aqui. E o que ele faz? Adiciona o filtro no HTTP Security, né, que é esse objeto aqui. Então, os configurers nada mais são do que uma maneira de a gente dizer para o Spring Security como a gente quer que a nossa autenticação, autorização e tudo mais se comporte, e depois ele pega tudo isso, transforma em um filtro e seta dentro do Security Filter Chain. Então não tem mágica, é só porque realmente é confuso se não conhece como é que funciona, né, por baixo dos panos. Então, a gente viu, né, como os filtros funcionam e tal, como que a gente pode ver quais os filtros aqui que vão ser executados
que estão configurados, né, no meu Security Filter Chain. Porém, seria legal também se a gente visse o filtro sendo executado um a um, né, para a gente poder debugar, saber onde é que está dando problema e tudo mais, se a gente estiver tendo algum problema, né, saber onde é que ele está acontecendo. Então, uma dica bem legal que eu uso, sei lá, acho que todos os dias, eu acho que o pessoal ainda não conhece muito, é ativar o login do tipo trace para o Spring Security. Então, se a gente vier no nosso application.properties, a gente vai dizer que a gente vai para o Spring Security, a gente vai alterar o level do login para trace. E só fazendo isso, a gente já vai ter muito mais informação do que o normal. Eu vou até apagar esse log aqui, vou chamar o terminal e repetir a minha request. Então, se a gente dá uma olhada aqui agora, a gente vê os filtros sendo invocados um a um. Então, a gente vê aqui um de 17 filtros para essa nossa request. Então, vem um a um aqui e ele vai dizendo, alguns têm mais informação, né? Por exemplo, se ser filter, ele diz assim, ó, não vou proteger porque essa é uma get request, né? Não é nem um post, nem um put, nem um delete. Mesma coisa pro logout, papapá, papapá e tudo mais. E no final aqui ele invoca o Authorization Filter e diz o que ele está fazendo. Então isso é uma boa maneira de vocês conseguirem. Vocês estão recebendo 401, 403, alguma coisa, ativa o login. Claro, não vão deixar esse login ativo em produção porque gera muita informação. Mas a tempo de dev ou a tempo de produção ali para ativar por algum momento, para vocês debugarem, ver o que está acontecendo e depois voltar para o nível normal de log, vale a pena. Principalmente, o pessoal tem bastante erro, né, com esse surf e course, então vale a pena ter sempre isso ativo em tempo de desenvolvimento, que assim, a gente acaba descobrindo os problemas muito mais rápido dessa maneira. E sabendo tudo isso, né, como os filtros funcionam e tal, e assim, o Spring Security cria os filtros porque ele está numa aplicação servlet e tudo mais, mas por que o Spring Security, né, deixando a pergunta aí para o final, por que o Spring Security não cria um @controller, @rest controller aí que receba as informações de login e faça tudo que a gente fez, né, aqui no nosso filtro, né? Claro, de uma maneira mais segura. É, por qual motivo, né, que o Spring Security não faz isso? E basicamente o motivo é que essas anotações aqui, se vocês derem uma olhada, é do Spring Framework Web, ou Web MVC, né, que é o nome da dependência. E o Spring Security não funciona somente com Web MVC. Então, ele funciona com outros tipos de frameworks, inclusive. Então, a gente não pode, não é que não pode, né? Mas, assim, para suportar uma variedade maior de aplicações, a implementação padrão do Spring Security vai ser baseada em filters mesmo, que vai pegar toda a arquitetura servlet, ao invés de dar suporte só ao Web MVC. E vocês podem estar se perguntando, será que é certo eu vir aqui e fazer um post mapping, por exemplo, e login e receber as minhas informações e fazer o que eu devo fazer? Não é errado. Para começar, não é errado, é totalmente aceitável fazer isso. Só que vocês precisam saber o que vocês estão fazendo, né? Precisam estudar, ver se já não tem algo pronto dentro do framework, porque se tem algo pronto já foi estudado, já foi passado por bastante teste, né? Então a gente vai entrar nesse assunto nos próximos vídeos e eu acredito que vai ser bem legal para a gente ter uma noção de como eu crio meu endpoint de login quando eu preciso, ou como eu uso o que tem dentro do framework e só customizo ali para as minhas necessidades.